Hamlet é uma peça de teatro que foi escrita por William Shakespeare no final do século XVI e aborda muitas lições espirituais que vão além do simples ser ou não ser, eis a questão. É sobre isso que conversaremos aqui hoje no canal Davi Menezes, o Semeador Espírita. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E para tratarmos desse assunto, iremos utilizar esta edição aqui, que é do Clube de Literatura Clássica, que foi a que eu li recentemente. É uma edição muito bonita, bem acabada aqui, com uma guarda bem luxuosa. É uma edição bilíngue que você pode ir vendo em inglês no lado esquerdo e em português no lado direito do livro. E nos traz uma experiência com muitas notas de rodapé. Mas o que nos interessa aqui hoje são apenas as lições espirituais desse livro. São diversas, eu escolhi 11 que mais marcaram na minha leitura e irei comentar aqui com vocês, tá bom? A primeira delas aborda a questão do luto e da resignação. Ao comentar sobre a morte do seu pai, o rei diz o seguinte: ao filho vivo cabe o grato dever de lastimá-lo por algum tempo, mas mostrar tão grande obstinação no luto é dar indícios de teima e de impiedade. É a dor dos fracos, revela uma vontade ímpia e rebelde, coração débil, mente anarquizada. Então, com essa mensagem, nos traz a reflexão de que, sem dúvida alguma, a dor da perda dos entes queridos é a dor mais legítima que cada um de nós pode ter no nosso dia a dia. Porém, não deve ser uma dor que nos leve à rebeldia, à revolta, a blasfemar contra Deus. E todo período de luto é natural que aconteça. Mas, se começa a demorar muito a superar ou adaptar-se a esse novo período, é necessário recorrer ao auxílio de um psiquiatra, de um psicanalista e também um tratamento espiritual para poder fortalecer a fé, a confiança em Deus e a certeza da vida espiritual. Porque, afinal de contas, quando sabemos que mais cedo ou mais tarde iremos reencontrar nossos entes queridos, isso termina por nos dar um consolo e ajuda a diminuir um pouco aquela dor que aperta o nosso coração. Por isso o Espiritismo é tão importante nesse momento de trazer essa nova esperança para cada um de nós que já passou por essa dor tão difícil de superar. A segunda passagem fala sobre como nós somos muito bons em dar conselhos que quase sempre não seguimos. E isso fica evidente na passagem em que Laertes conversa com sua irmã Ofélia e dá a ela lá muitas recomendações, muitos conselhos. E Ofélia ouve tudo aquilo muito tranquilamente. Mas ao terminar de desfiar todo o seu rosário de recomendações, Ofélia então volta para Laertes e diz: encerrarei no peito como guardas essas sábias lições. Mas, caro irmão, não faças como alguns desses pastores que aconselham aos outros o caminho do céu, cheio de abrolhos, enquanto eles seguem ledos a estrada dos prazeres, sem dos próprios conselhos se lembrarem. Portanto, devemos, ao darmos conselhos, imaginar se estamos realmente vivendo conforme aqueles conselhos que estamos dando para as pessoas. Foi nesse sentido que Gandhi, certa vez, deu um ensinamento interessante. Ao ser procurado por uma mãe que pedia para que Gandhi falasse com o filho dela, recomendando que ele parasse de comer açúcar, Gandhi disse que ela voltasse em 30 dias. A mulher então esperou passar o prazo solicitado e trouxe o filho para conversar com Gandhi. Gandhi então renovou o pedido de mais 30 dias. A mulher ficou assim um pouco chateada, 60 dias para poder dar um conselho desse para uma criança? Mas tudo bem, em respeito foi para sua casa e voltou mais 30 dias depois, completando o período de 60 dias. E então, na terceira vez, Gandhi aceitou conversar com o filho dela. E a criança já sabia da importância de Gandhi. E ao ouvir todos aqueles conselhos de Gandhi sobre os males que o açúcar causa, a importância de procurar reduzir esse consumo, a criança saiu e foi até a sua mãe. Depois a mãe retornou para perto de Gandhi e agradeceu, mas perguntou: Mahatma, por que você demorou 60 dias para aceitar conversar com meu filho? E Gandhi disse: porque nesses 60 dias eu estava tentando parar de comer açúcar.
E assim nós percebemos a grandiosidade da pessoa que vai falar conforme a sua vivência, que foi na verdade também o que Jesus fez. Ele pregou o amor e vivenciou plenamente isso até a sua crucificação e até após isso também. Então coloquemos em prática esta forma de levar a vida, vivendo conforme aquilo que recomendamos aos outros. A terceira lição é sobre conhecimento espiritual. E tem aquela frase bem famosa, que Hamlet fala para Horácio. Há muita coisa mais no céu e na terra do que sonha a nossa pobre filosofia. Quantas pessoas querem dizer que só acreditam naquilo que veem e não percebem que muitas vezes os nossos sentidos, sejam a visão, a audição ou quaisquer dos outros sentidos, nos traem muitas vezes. Em quantas oportunidades observamos coisas que não existem, somos iludidos pelos nossos sentidos. Ao olharmos para o céu, por exemplo, estamos vendo luzes de estrelas que talvez nem existam mais há milhões de anos, porque a luz está chegando ainda para a gente. Então, com essa percepção, temos que ampliar a nossa forma de ver o mundo, porque, como fala Gandhi, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. Porém, o Espiritismo nos ajuda a completar essas lacunas através das leis de reencarnação, lei de causa e efeito e, acima de tudo, a lei de amor de Deus, não é? Por isso, o Espiritismo é tão importante para a nossa vida. A quarta que eu separei trata de um tema muito relevante também, que é o tema do suicídio, que é muito presente nas obras de Shakespeare, assim como em algumas obras românticas, tentando romantizar algo que é muito grave, que é a questão de precipitar o momento da sua própria morte. Sobre isso, Hamlet conversa com Polônio e diz o seguinte, também outra frase muito famosa, Ser ou não ser? Eis a questão. Que é mais nobre para a alma? Suportar os dardos e arremessos do fado sempre adverso? Ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim tentando resistir-lhes? E adiante completa falando. Pois quem suportaria o escárnio e os golpes do mundo? As injustiças dos mais fortes, os maus tratos dos tolos, a agonia do amor não retribuído, as leis morosas, a implicância dos chefes e o desprezo da inépcia contra o mérito paciente, se estivessem em suas mãos sobre o sossego com um punhal. Quem fardos levaria nesta vida cansada, a suar, gemendo, se não por temer algo após a morte, que nos inibe a vontade, fazendo que aceitemos os males conhecidos, sem buscarmos refúgio em outros males ignorados. Aqui, Hamlet chama a atenção para isso. Que esse receio do que pode acontecer após a morte termina por evitar que muitas pessoas pratiquem o suicídio. E o livro aqui de Shakespeare foi escrito, como falei, no final do século XVI. Portanto, mais de 200 anos antes do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, ao organizar a codificação espírita, iniciando pelo Livro dos Espíritos, ele traz um propósito para a nossa existência. Ele traz uma explicação para os motivos dos nossos sofrimentos e nos ajuda a seguir adiante, mostrando que, através do suicídio, nós apenas complicamos ainda mais a nossa situação espiritual e trazemos para a nossa vida muito mais dores do que aquelas que estamos sentindo agora. Portanto, o Espiritismo nos fala que o suicídio nunca é uma sábia solução, mas apenas um motivo de trazer mais dores para a nossa vida e para nossos entes queridos. A quinta lição que eu separei é sobre que nas dificuldades é que conhecemos os verdadeiros amigos, Há uma peça encenada durante aqui a história de Hamlet que a rainha dessa peça diz o seguinte: já dei provas de ser no amor constante, mas se o amor é tranquilo, o medo é instante. Um grande amor nos sustos se confirma, crescendo o medo, o amor também se afirma. Ou seja, é diante das dificuldades, das dores, dos momentos de maiores atribulações,
que nós conhecemos realmente as pessoas que verdadeiramente nos amam, que estão ali ao nosso lado para nos apoiar, para nos incentivar. É aí que o amor se afirma. Enquanto isso não chega, a gente fica todo tempo receoso de saber se as amizades que estão conosco são verdadeiras ou se estão ali apenas por interesse. A sexta lição, já aqui chegando um pouquinho mais da metade da nossa lista, que é a lista de 11, na sexta lição nós falamos sobre a questão da justiça humana ou da justiça divina. E aí Hamlet fala, como eu ia dizendo, o rei fala o seguinte: perdão alcança quem retém o furto. Nos processos corruptos desse mundo, pode a justiça ser desviada pela mão dourada do crime. E muitas vezes o prêmio compra a lei, mas não lá em cima, onde não valem manhas. O processo não padece artifícios, e até mesmo nos dentes e na fronte do delito teremos de depor. Então, nós vemos diariamente, parece que o mal teima em querer prevalecer, a injustiça teima em se afirmar no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes temos a sensação de que parece que compensa fazer o mal, compensa o crime. Mas, quando observamos sob a ótica espiritual, sob a ótica transcendental, entendemos que isso não vale a pena jamais. Que essa suposta vitória do mal é apenas temporária, mas que diante da lei de Deus, que é eterna, chegará um momento em que o criminoso, seja de qual ordem for, terá que se deparar com a consciência pesada e iniciar todo um processo de reparação que certamente será bastante difícil para ele. Então, tenhamos mais piedade dessas pessoas do que deixemos fraquejar o nosso ânimo na prática do bem. A sétima lição trata da igualdade entre as pessoas. Ainda hoje, século 21, vemos pessoas que se acham, que porque tem mais dinheiro ou porque são de determinada aparência, se acham melhores do que outras e esquecem que tudo é transitório, que todos somos iguais perante Deus. Então fala o seguinte também: Hamlet, conversando com o rei, faz as seguintes reflexões, que quando nós comemos, diz o seguinte: engordamos as criaturas para que nos engordem, e engordamo-nos para dar de comer aos gusanos. Ou seja, nós comemos diariamente animais, seres vivos, e depois morremos para alimentar os micróbios que depois irão alimentar também outros animais. E ele prossegue falando: um rei gordo e um mendigo magro são iguarias diferentes, 2 pratos para a mesma mesa, eis tudo, para a mesa dos vermes, Pode-se pescar com um verme que haja comido de um rei e comer o peixe que se alimentou desse verme. Que queres dizer com isso? Pergunta o rei. E Hamlet fala: nada, apenas mostrar-vos como um rei pode fazer um passeio pelos intestinos de um mendigo. É muito curiosa essa passagem, até cômica, de dizer o seguinte, que um rei, quando morre, depois vai voltar a ser pó, esse pó depois vai virar ali algum micróbio, ou vai então entrar na composição de um outro vegetal, seja do que for, pode parar na barriga de um peixe. Esse peixe depois pode ser morto por um mendigo, e esse mendigo comer esse peixe que trazia consigo as moléculas que já tinham sido de um rei, E aí o rei vai passar pelo intestino de um mendigo. É uma reflexão válida para todos nós, para que possamos sempre conservar a nossa humildade. A oitava passagem que destaquei agora é sobre espiritualização. E Hamlet fala: que é o homem, se sua máxima ocupação e o bem maior não passam de comer e dormir? Um simples bruto. De certo, quem nos criou com a faculdade que ao passado e ao futuro nos transporta, não nos deu a razão divina para que fique inútil. Então, meus amigos, é aqui, nessa reflexão, que temos que pensar na importância do nosso pensamento, do nosso raciocínio, e que se Deus nos deu essa faculdade, é para que possamos utilizá-la para engrandecer a nossa espiritualidade, para evoluir o nosso espírito, e não para vivermos apenas para saciar
as nossas necessidades orgânicas e fisiológicas, né? Porque isso qualquer bruto, qualquer animal irracional é capaz de fazer. Já nos aproximando aqui da reta final, os últimos 3, né, passagens que destaquei, vamos comentar agora sobre a transitoriedade da vida, aquela passagem marcante, né, em que Hamlet passa a analisar alguns crânios, o crânio do jurista, o crânio do comediante, né? E aí diz o seguinte: mais um crânio, por que não há de ser o crânio de um jurista, onde foram parar as sutilezas, os equívocos, os casos, as enfiteuses, todas as suas chicanas? Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que lidam com a lei no dia a dia e terminam por manipulá-la de uma forma que beneficie certos criminosos, de forma a, como fala aqui, né, através das chicanas processuais, das enrolações do processo, gerar uma absolvição que não seria merecida. Quantas e quantas vezes temos aí magistrados, até mesmo de tribunais superiores, compactuando, né, com o delito, compactuando com os crimes, mas depois certamente chegará o momento do arrependimento, ao deparar-se com essa situação e ver que não passa de apenas ali um crânio, né, perdido entre os vermes e o seu espírito no mundo espiritual, analisando aquela situação, arrependido do tempo perdido e da oportunidade mal empregada. E adiante, nessa mesma passagem da análise dos crânios, Hamlet se depara com o crânio de um comediante, do seu amigo Yorick, né, seu conhecido lá Yorick, e fala o seguinte: deixa-me vê-lo. E ele pega o crânio do Yorick na mão e fala: pobre Yorick, conheci-o, Horácio, um sujeito de xistes inesgotáveis e uma fantasia soberba. Carregou-me muitas vezes às costas e agora, como me atemoriza a imaginação. Onde estão agora os xistes, as cabriolas, as canções, os rasgos de alegria que fazem explodir a mesa em gargalhadas? Não sobrou uma, ao menos, para rir da própria careta? Tudo descarnado. Vai agora aos aposentos da senhora e diz-lhe que, embora se retoque com uma camada de um dedo de espessura, algum dia ficará desse jeito. Então, alertando-nos também para o excesso de vaidade. Por mais que possamos querer mascarar o envelhecimento do corpo, a passagem do tempo, né, para o nosso organismo, mas cedo ou mais tarde, não adianta. Teremos que nos deparar com essa situação de ver o nosso corpo entregue, né, os nossos corpos entregues aos vermes, e teremos que ter o desprendimento necessário para saber que vamos seguir adiante agora a vida espiritual mais uma vez, agradecendo a Deus a oportunidade de termos tido esse corpo na atual existência, mas sabendo que foi algo temporário e que a verdadeira vida é a vida espiritual. E a penúltima passagem falando sobre a providência divina, quando ele diz o seguinte: Deus aperfeiçoa nossos planos, ainda que mal traçados. Olha só, é como dizemos no ditado popular, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Tudo que Deus faz é bem feito. Por isso precisamos exercitar a nossa confiança em Deus, a nossa resignação com os problemas que surjam e saber agradecer até mesmo as dores que aparecem em nossa vida. Porque todas as dores que Deus nos manda vêm para nos alertar de algo, vêm para nos avisar da necessidade de corrigirmos algo em nossa jornada. E finalmente a passagem sobre hipocrisia, que inclusive fiz uma postagem sobre ela lá no meu Instagram. Se você não segue lá, siga também o Instagram, @semeadorespírita, onde Hamlet fala daquelas pessoas hipócritas que aparentam ter uma bonomia, aparentam ter uma educação, mas que no fundo são pessoas traiçoeiras, enganadoras, que falam bem pela frente, mas que por trás são capazes das maiores vilezas. E conversando com Horácio, falando a respeito de Osrico, Hamlet fala o seguinte: até para mamar, ou seja, desde bebezinho, ele fazia mesuras aos peitos da ama, né? Já era ali todo polido, educado desde bebezinho. Como os muito do mesmo rebanho, que constituem o encanto de nossa época superficial, adquiriu apenas o tom da moda e o verniz da sociedade, que com uma espuma fina
o fazem passar através das opiniões mais joeradas e batidas, mas bastará soprar para que as bolhas se desfaçam. Ou seja, tem aquela aparência de educadinho, de bonzinho, mas na menor contrariedade se zanga, se revolta e é capaz de grandes vilezas. Eu achei muito interessante que ao ler isso aqui fiz uma conexão imediata com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde há inclusive menção a essa palavra específica, né? O verniz, né? Essa aparência de bondade. E vou compartilhar com vocês aqui para enriquecer o nosso estudo. Lá no capítulo 9 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, e vou mostrar aqui para vocês, a minha edição ela já é bem velhinha, desde 2002 que me acompanha, e ela é toda riscada, ó, porque eu vou lendo outros livros e vou fazendo anotações para poder, quando eu for dar alguma palestra, fazer algum vídeo, achar rapidinho. E aqui eu fiz mais essa anotação, incluí aqui essa anotação sobre Hamlet. Tá querendo dar o foco? Vamos ver se foca aqui para vocês verem. Olha aí, Hamlet. Em Hamlet, fiz essa anotação cruzada aqui para vocês verem como há uma forte conexão nesse momento. Que Kardec registra essa comunicação do espírito Lázaro, que foi dada em Paris, 1861, quando Lázaro diz o seguinte: nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Tá vendo um verniz aí? Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. Então tenhamos muito cuidado para não sermos, pessoas assim hipócritas, e termos cuidado também com aquelas que estão vivendo conosco e têm esse tipo de comportamento. Meus amigos, essa foi a breve análise das lições espirituais contidas no livro Hamlet, que eu trouxe aqui para vocês. É uma novidade esse quadro aqui no nosso canal do YouTube. E digam aí, comentem conosco se vocês gostaram dessa apresentação, se desejam que eu traga mais vídeos comentando lições espirituais de outros livros da literatura clássica. Alguns anos atrás eu fiz até uma série de videozinhos curtos sobre as lições espirituais do livro Pequeno Príncipe. Se vocês quiserem, eu posso também gravar novamente isso para colocar aqui no meu canal do YouTube, que eu não tenho gravado. Dá até talvez uma palestra de 1 hora sobre só as lições do Pequeno Príncipe. E comentem aí, digam o que acham, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Também vejam os outros vídeos do nosso canal para poder fazer aí com que ele cresça cada vez mais e chegue a mais pessoas. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e muita paz.